O rosto do soldado queimava como se perfurado por pequenas agulhas. A temperatura estava abaixo de 40 graus e o vento a fazia cair mais ainda. Aconchegado na encosta congelada, cercado por camaradas silenciosos, ele esperou por horas. Ao seu redor, a gélida noite norte-coreana se estendia enquanto aguardavam as ordens de ataque. Os americanos estavam entrincheirados, prontos para defender o reservatório de Chosin. Desesperado, ele tropeçou no terreno irregular e congelado, procurando pela companhia vizinha. Cada passo era uma batalha com as pernas dormentes. O vento uivava e chicoteava ao redor. Ele alcançou o topo da colina, gritando, mas sua voz se perdeu na escuridão. Ao alcançar o primeiro soldado, seu coração parou. Rostos paralisados o encaravam de volta. Todos estavam mortos, estátuas de gelo na neve. O medo o dominou, seu peito apertava a cada instante. Se ficasse, congelaria como seus camaradas. Mas correr significava encarar o tiroteio dos americanos. Seu coração batia forte e sua respiração vinha em arfadas de pânico. O tempo acabava e ele tinha segundos para decidir. Neste episódio do The Infographics Show, contaremos como um exército chinês inteiro quase morreu congelado. Em 25 de junho de 1950, tropas norte-coreanas cruzaram o paralelo 38, iniciando um conflito que rapidamente remodelaria a região. Enquanto isso, do outro lado da fronteira na China, o alto comando não planejava se envolver em uma guerra no exterior. O Partido Comunista Chinês, ou PCC, estava focado na destruição dos últimos redutos nacionalistas em Taiwan, Hainan e quase 50 outras ilhas fora do continente. O Nono Exército, uma das unidades de elite da China, foi selecionado entre as forças do exército chinês para derrotar sistematicamente os nacionalistas. Esses veteranos combateram os japoneses durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, antes de rapidamente voltarem suas armas contra os nacionalistas na China. No verão de 1950, as forças comunistas dominaram quase todos os últimos postos nacionalistas, e o Partido Comunista Chinês preparava seu grande ataque a Taiwan. Os comunistas reuniram aproximadamente 300 mil soldados no sul da China. 150 mil homens do Nono Exército foram escolhidos para liderar a carga. Contudo, eventos na Península Coreana mudaram tudo de repente para o Partido Comunista Chinês. Durante a intensificação da Guerra da Coreia, o general MacArthur executou seu golpe de mestre, um audacioso desembarque anfíbio atrás das linhas inimigas em Incheon. Isso resultou em uma completa derrota do exército norte-coreano. A princípio, a elite do Nono Exército não participava desta ação, mas a ofensiva relâmpago das tropas americanas logo forçou a China a agir. No início de outubro, Mao informou ao comandante do Nono Exército que sua missão havia mudado. Eles não invadiriam mais Taiwan. Em vez disso, eles iriam para Shandong, onde passariam 2 meses treinando para a guerra no inverno. Mas até mesmo este plano desmoronou. Quando o Nono Exército chegou a Shandong, a situação na Coreia do Norte havia piorado. As forças dos Estados Unidos capturaram Pyongyang e, com menos de 20 mil tropas chinesas no leste da Coreia do Norte, o Partido Comunista Chinês ordenou um desdobramento imediato. Em vez de passarem 2 meses em treinamento, os homens do Nono Exército receberam apenas 1 semana de preparação antes de embarcarem para a frente. Essa decisão provou ser desastrosa. Ao chegarem, os oficiais chineses ficaram horrorizados ao descobrir que muitas de suas tropas estavam despreparadas para o brutal inverno norte-coreano. Os homens usavam sapatos de lona e uniformes acolchoados de algodão. Seu equipamento para o frio consistia em pouco mais do que jaquetas leves. Alarmados com a visão, oficiais chineses na estação de trem prontamente requisitaram mais de 600 casacos de inverno para proteger seus homens do frio que se aproximava. Mesmo com seus esforços, isso mal vestia os 10 mil soldados da Divisão 59. Nos dias seguintes, os logísticos chineses se empenharam para encontrar 72 mil casacos de inverno para o Nono Exército. Mais da metade dos homens enfrentaria o inverno mais frio da história da Coreia, usando apenas uma camisa leve contra as temperaturas congelantes. Com a falta de caminhões e estradas montanhosas traiçoeiras na parte remota da Coreia do Norte, o Nono Exército abandonou quase toda a sua artilharia, armas pesadas e suprimentos. Cada homem carregava cerca de 80 munições de rifle. Cada soldado virou uma mula de carga, transportando parte das quase 1.300 toneladas de munições do exército.
Após a primeira noite, a 58ª Divisão do 20º Corpo perdeu 700 homens para o congelamento. Isso não foi apenas uma perda tática, foi uma descida ao inferno para aqueles que sobreviveram. Um veterano lembrou que os soldados tinham que dormir com os sapatos durante a noite. Se removessem as botas, pela manhã seus pés estavam tão inchados pelo congelamento que não conseguiam calçá-las novamente. No momento em que as coisas pareciam não poder piorar, o 9º Exército sofreu outro golpe, a escassez de alimentos. O soldado médio do 9º Exército deixou a China com cerca de 3 a 8 dias de rações. A marcha da fronteira ao reservatório de Chosin levaria aproximadamente 18 dias. Os soldados marchavam à noite para evitar ataques aéreos e dormiam durante o dia. A falta de comida adequada estava começando a cobrar seu preço. Os soldados enfraqueciam, ficavam mais lentos e vulneráveis. Veteranos lembram como a bondade dos aldeões norte-coreanos os ajudou a sobreviver. Alguns tiveram que procurar por batatas. Outros recorreram a comer qualquer gato, cachorro ou rato que conseguissem pegar. Os soldados estavam cansados e fracos demais para seguir em frente. Eles ficaram para trás dos companheiros, prometendo alcançá-los quando melhorassem. Eles se deitavam na neve para descansar, para nunca mais acordar. A sede sabia que o tempo estava se esgotando. Se eles não resolvessem essa crise alimentar, o 9º Exército morreria de fome muito antes de enfrentar um soldado americano. A solução foi alistar milhares de civis chineses e coreanos. Impressionantes 150 mil libras de pão por dia eram assadas por civis e entregues ao exército em marcha, mas a realidade no terreno era grave. Muita dessa preciosa comida nunca chegou aos soldados famintos da 9ª. A deserção se alastrou rapidamente por todas as fileiras. Companhias inteiras simplesmente pararam de marchar para frente. Um comandante de batalhão desertou suas tropas, enfrentando um fim rápido e brutal. Ele foi pessoalmente executado pelo comandante do 9º Exército, mas após 18 dias infernais, o 9º Exército chegou perto do reservatório de Chosin. Os americanos estavam ao alcance. Apesar de tudo o que haviam suportado, os homens estavam prontos para um último golpe decisivo. Mas o pior ainda estava por vir. Na véspera da batalha, o 9º Exército tinha como plano audacioso cercar os americanos e aniquilá-los sistematicamente. Mas a realidade foi completamente diferente. Depois de 2 semanas de marcha em temperaturas congelantes, os soldados chineses estavam inaptos para combate. Os soldados do 9º Exército eram mais fracos, lentos e exaustos do que os americanos. Para agravar, os soldados tiveram que deixar suas armas pesadas na China. Eles foram enviados para a batalha somente com fuzis, baionetas e granadas. Apenas alguns morteiros e peças de artilharia dariam apoio de fogo, mas chegar ao campo de batalha não era certo. Um veterano disse que, no primeiro dia da batalha, eles esperaram por horas para atacar sem nenhuma palavra. Os soldados se deitavam na neve em grupos de 2 ou 3, compartilhando um cobertor e se abraçando para se manterem aquecidos. Quando o sinal de ataque chegou, os homens esperavam avançar em massa para dominar o inimigo, mas isso não aconteceu. Os homens se levantaram cambaleantes para atacar os americanos. Eles corriam com rigidez, esforçando-se. As armas estavam inúteis, congeladas e incapazes de disparar. Até as armas foram afetadas. As balas americanas os derrubaram facilmente. Um veterano lembrou o puro terror ao tentar recarregar sua espingarda de ferrolho, mas o ferrolho estava congelado. Em pânico, ele jogou o rifle de lado e tentou pegar uma granada, mas o frio tinha congelado seus dedos juntos, travando-os no lugar. Ele nem conseguia puxar o pino de segurança. Sem alternativa, ele partiu contra uma metralhadora americana, armado somente com uma faca. Após passar pelas primeiras posições americanas, os soldados pararam de avançar, mesmo com a insistência de seus oficiais. Os americanos mortos possuíam botas quentes e comida em abundância. Em vez de atacar, os chineses saquearam os suprimentos necessários para sua sobrevivência. Conforme a batalha avançava, a temperatura despencava a cada dia. Devido à superioridade aérea americana, os chineses realizavam a maioria dos seus ataques à noite. Enquanto esperavam a ordem para atacar em um barranco, os homens tentavam dormir um pouco. Eles só podiam dormir por 1 hora antes de serem acordados pelos camaradas para não morrerem congelados. Durante seu turno de vigia, um homem decidiu visitar uma companhia vizinha para verificar como estavam, mas ao chegar em suas posições,
deparou-se com uma cena aterrorizante. Toda a companhia, mais de 100 homens, estava congelada no chão. Os soldados, exaustos após semanas de marcha pesada e combate, adormeceram e ninguém despertou. Era evidente que os homens não podiam mais aguardar a ordem de ataque. Se o fizessem, congelariam até a morte antes de poderem lutar. O frio brutal era tão mortal quanto qualquer inimigo e esperar traria morte certa. Muitos preferiram levar um tiro dos americanos a morrer congelados lentamente na neve. Até 6 de dezembro, a temperatura caiu para brutais menos 45 graus Celsius. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos planejaram um ataque ousado ao amanhecer contra uma companhia de rifles chinesa próxima, determinados a eliminá-la. Os fuzileiros navais subiram a colina naquela manhã, esperando tiros a qualquer instante. A colina estava em silêncio mortal. Os chineses haviam abandonado seu posto. Ao chegarem ao topo da colina, os fuzileiros navais esperavam um combate corpo a corpo, mas encontraram algo ainda mais arrepiante. O frio havia feito o trabalho por eles. Toda a companhia de tropas chinesas estava congelada em suas trincheiras. Nas próximas semanas, o frio e o aço americano continuaram a infligir baixas horrendas no nono exército. As baixas por hipotermia superaram as perdas em combate em certas unidades. A 79ª Divisão sofreu quase 2.150 baixas em combate, mas perdeu mais 2.300 homens para congelamento. O alto comando chinês percebeu que essa batalha logo acabaria. Até 15 de dezembro, os chineses pararam de avançar, permitindo a evacuação dos americanos sem grande resistência. Aproximadamente 150 mil homens largaram no começo de novembro. Até 15 de dezembro, o exército chinês relatou no mínimo 19 mil baixas em batalha e um impressionante número de 29 mil homens perdidos devido aos elementos. Depois da batalha, Mao Zedong congratulou os soldados do nono exército pela vitória, perguntando se tinham alimentos quentes e roupas quentes o suficiente. Mas essas palavras foram tardias demais. Para os soldados do nono exército foi um gesto vazio. Esses homens experimentaram um nível de frio e privação que poucos soldados na história já conheceram. O que você acha? Essa missão estava condenada desde o início? O que você teria feito na situação deles? Conte pra gente nos comentários abaixo. Assista agora a história insanamente louca de um pequeno soldado ou clique neste vídeo